Nós vamos abrir a palavra de Deus, a Gênesis, no capítulo 38, texto nós vamos fundamentar para a exposição da palavra de Deus nessa manhã. Gênesis, capítulo 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Irá. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. E ela estava em Quesibe quando o teve. Judá, pois, tomou a esposa para Er, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não teria tido, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timná, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timná para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timná, pois viu que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Então enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achar. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu.
E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída, e lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe a chamaram Zé. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te damos graças por tua palavra lida nessa manhã. Te pedimos, mais uma vez, desvenda os nossos olhos, a fim de podermos contemplar a tua palavra, teu evangelho. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Esta é uma narrativa das mais disputadas do Antigo Testamento. Disputada porque o capítulo 30 introduz a história de José. E o capítulo 38 insere essa história que aparentemente não faz muito sentido na narrativa. Porque logo depois, no capítulo 39, a história de José é retomada. José na casa de Potifar. O que essa narrativa de Judá, com essa história toda complexa que nós lemos aqui, faz dentro da história da narrativa de José? Essa é a grande questão que se levanta no texto. Um outro ponto importante é, ora, se o narrador estabeleceu essa narrativa no meio da história de José, é necessário que entendamos que existe um fim. Qual é o fim? Qual é o objetivo? Que ponto é que ele está querendo levantar aqui? Dentro do micro contexto do livro de Gênesis, nós podemos dizer, no capítulo anterior, capítulo 37, não é? Nós temos a primeira vez Judá sendo introduzida na narrativa, quando José é vendido para o Egito, não é? Como um escravo. E no capítulo 37 você vai encontrar Judá aparecendo para poder falar com seus irmãos. Veja, capítulo 37, verso 26, diz assim: então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Havia uma proposta para matar José. E Judá se coloca como um interlocutor, e ele, ao se colocar dessa forma, que esse irmão seja morto. Ele diz: olha, nós não vamos matá-lo, nós não vamos derramar o sangue do nosso irmão. Então há uma introdução à pessoa de Judá no capítulo anterior. E no capítulo 39 há também uma comparação com o 38. Veja, a narrativa do capítulo 39 trata acerca de José sendo tentado pela mulher de Potifar. E ele vence a tentação sexual. Ele foge do pecado. 39, ele foge do adultério. E no 38, Judá, ele não apenas cai nesse pecado, como ele também faz com que a sua família toda cometa o mesmo erro. Ele impede o seu filho de casar com uma mulher que, segundo a lei do levirato, era necessário que ele se casasse. E ele se deita com uma mulher que era uma prostituta. Na perspectiva dele, ela se disfarçou com um fim, mas ele se deitou como se fosse uma prostituta. A cabeça dele, o entendimento dele, ele se deita como uma prostituta. Então a narrativa tem um efeito importante. E em terceiro lugar, no macro contexto de Gênesis, veja bem, no micro contexto, capítulo 37, ele foi introduzido, sendo interlocutor. No capítulo 39, há uma comparação com um pecado de adultério que José não comete, no capítulo 39. E no macro contexto do livro de Gênesis, entre o 37 ao 50, ele também é colocado com um papel importantíssimo. Por exemplo, é ele quem vai se colocar para ficar no lugar do seu irmão no Egito, para que o seu pai não sofra. E ele diz ao seu pai também, quando ele volta para a terra: se acontecer alguma coisa a Benjamim, que caia sobre mim, que seja sobre minha casa. Então, essa pessoa, Judá,
tem um papel e vai desenvolvendo um papel importante dentro da estrutura do texto. Mas e essa história específica? Então, só para eu faço questão de colocar esses pontos para que nós possamos entender que a críticas que os liberais fazem, dizendo que o capítulo 38 foi inserido aqui sem nenhuma intenção, não faz sentido. Há uma conexão com o 37, há uma conexão com o 39 e há uma conexão com toda a história de José. E por último, há uma conexão com o fato de que a bênção que o pai, que Jacó dá aos filhos, a promessa que foi dada a José de que os irmãos iam se prostrar a eles, é dada num nível superior a Judá, no capítulo 49, quando diz: os teus irmãos se prostrarão diante de ti e os povos obedecerão àquele que vai proceder de ti. A linguagem de que Judá apontava para alguém que viria no aspecto superior na redenção. Mas por que essa história imbricada? Por que essa história intrigante no aspecto do nascimento desses gêmeos? Porque essas duas crianças, elas aparentemente não têm função nenhuma na história, apenas conta que elas nasceram e encerra a história, mas o processo do nascimento, ele é intrigante. Por quê? Essa história, por exemplo, esses dois meninos, eles vão ser citados lá na genealogia de Ruth, de onde vai proceder Davi. Lembra-se, Pérez e Zera, não é? As duas crianças. Se você abrir a palavra de Deus comigo lá no livro de Ruth, no capítulo 4, abra sua Bíblia comigo, por favor. Ruth, capítulo 4. Verso 13 em diante diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas me deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Eles chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé a Davi. Veja, Pérez aqui retoma no final da narrativa, ele é da descendência de Davi. Aquela história, não é? Essas duas crianças, esses gêmeos que nascem nessa história, aparentemente sem nenhuma função, eles são da linhagem do Redentor, do Messias. Eles são da linhagem de Davi. Bem, dentro do macro contexto, não apenas de Gênesis, mas também da revelação bíblica, porque também na genealogia de Mateus, eles são citados, em Lucas eles são citados, Pérez também é citado, mostrando que havia um fim e um objetivo para aquela narrativa. Agora, por quê? É sabido então que aquela narrativa não está ali à toa, não foi colocada, como disseram liberais, por acaso. Foi um erro do redator, um erro do editor, que não sabia onde colocar, que empurrou aquela história ali. Há uma finalidade naquela história. Mas agora, por que essa história é contada dessa forma? Porque os fatos estão exatamente colocados dessa forma. Intrigante que a promessa de Deus era que nasceria um menino que iria esmagar a cabeça da serpente. Há um princípio na narrativa. O princípio é: Deus vai fazer com que o Redentor do mundo venha de um nascimento de uma mulher.
A descendência do Redentor precisa ser continuada. Ela não pode parar. E aqui nada mais, nada menos do que mais uma tentativa agora de Satanás e do próprio pecado de impedir que nascesse o Redentor do mundo. E veja que o próprio Judá vai trabalhar para que a criança não venha ao mundo. Os seus filhos trabalham e ele também trabalha. Tamar, que vai ser citada nos evangelhos como uma das mulheres da antiga aliança que pertenciam à genealogia do Redentor. Tamar, com as palavras do próprio Judá, é dito assim sobre ela: ela é mais justa do que ele. Ela é mais reta do que ele. Essa mulher, ela não se deita com ele para poder ter simplesmente prazer sexual, prostituição. Ela se deita com ele. A fé que ela tinha era superior de Judá. É por ela que a descendência de Judá vai continuar. Porque por Judá não haveria história, não haveria continuidade. Os filhos dele. E onde começa todo o problema? O problema começa com a crise estabelecida do casamento misto. Com quem Judá casa? Casa com a filha de um cananeu. Casa com um cananeu, que era o grande medo de Abraão, que era o grande medo de Isaac. Abraão, a esposa dele, que ela case com alguém da minha terra, mas não permita que meu filho se case com alguém dentre os cananeus. A mesma coisa Isaac, não se case com ninguém fora da minha família, que não seja entre os cananeus. Lembra de Esaú, o filho que se rebela contra o pai porque tem a sua bênção roubada? Ele se casa com uma cananeia, exatamente porque ele queria ofender seus pais. Judá contrai uma família dentre os cananeus, uma mulher cananeia. Ela se casa com ele, ele se casa com ela, gera filhos com ela, ou melhor, tem 3 filhos com ela. Acompanhe comigo a leitura do texto mais uma vez, por favor. Ali viu Judá, filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu. Mais uma vez, não é? Essa é uma expressão dentro da narrativa de Gênesis importante. Olhou, não é? Viu Judá, a filha de... Não é? Lembra do texto lá de Gênesis 6? Viram os filhos de Deus, as filhas dos homens. Eles viram esse olhar, essa percepção, que ela não é o olhar da fé, não é casar com alguém que Deus ordenou, não é seguir os passos de Deus, é o olhar humano. Viu os homens, os filhos de Deus, que eram as filhas dos homens. Judá viu uma cananeia e se enamorou dela. É diferente, é o mesmo olhar de Ló, que ele viu o campo, disse: eu vou para aquela terra, porque é uma terra que tem muita riqueza. É diferente do olhar de Abraão, que ele disse: levanta os olhos e veja, olha aquilo que eu te ordeno, veja o que eu te mando, perceba a minha vontade, faça o que eu mando, olhe aquilo que eu mando você olhar. E aqui no texto, ele levanta os olhos e vê uma mulher e contrai o casamento. Casa com ela. E eu não posso me cansar de dizer isso a vocês, jovens, adolescentes, pensando em casar. Preste atenção nisso. Levante os olhos para ver com os olhos da fé, não com os olhos da carne e do pecado.
priorize a vontade de Deus na escolha e na percepção de um casamento. Olhe com o olhar de Abraão, não com o olhar de Ló. Não com o olhar de Judá. Não com o olhar dos filhos de Deus em Gênesis 6, que viram as mulheres dos filhos dos homens, as filhas dos homens. E o ponto principal: qual é a tua fé? Em quem você crê? Ele crê no mesmo Deus que você crê. Ele se submete ao mesmo Deus que você se submete. Ele confia nas mesmas verdades que você confia. Ele espera o que você espera. Ele aguarda o que você aguarda. Judá olhou e casou de maneira errada. Ele contraiu uma família. E aí ele teve filhos, consequência desse casamento. Ora, como consequência do casamento, ele gerou filhos que eram ímpios, diz o texto sagrado. Ímpios. Veja o texto, por favor, comigo. Versos 3. E ela concebeu e deu à luz um filho, o pai lhe chamou tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou a filho, cujo nome foi Selá. Ela estava inquisível quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Tamar introduzida no texto. Casa com primogênito. Porém, o primogênito de Judá era o que? Perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor fez morrer. Ele era mau aos olhos do Senhor. O Senhor tirou a vida dele. E aqui nós temos uma, não é? Às vezes nós olhamos para a vida, você vê o ímpio florescendo, né? Vivendo, chegando à velhice. Você fala, de que nos adianta seguir a Deus? O Senhor nos separa casos como esse, tanto hoje como no passado, para mostrar qual é a esperança deles e como Ele trata o pecador. O texto foi claro, aqui ele não morreu acidentalmente, ele não morreu por um descuido, adquiriu uma coisa natural, não. Aqui o texto é claro, Deus o matou. Deus tirou a vida dele, porque ele era perverso, porque ele era mau. Essa é a consequência dos filhos maus, dos filhos que desonram seus pais, dos filhos que desobedecem o ensinamento dos seus pais, os filhos que andam segundo o seu próprio coração, os filhos que desobedecem o ensinamento da casa, porque naturalmente eles são perversos contra o Senhor. O filho que é perverso contra o seu pai, ele também é perverso contra Deus. Ele faz o que é mal contra o Senhor. E Deus julga o filho perverso. E Deus trata o filho perverso, que não teme a Deus e que anda segundo o seu próprio coração. E aqui Judá tem um filho que é perverso e não teme a Deus. E Deus o pune, Deus tira a vida dele. Ora, aqui é uma lei do levirato. O que é a lei do levirato? A lei do levirato, ela trata acerca da continuidade da raça depois da morte. O que significa isso? Por exemplo, no caso aqui em questão, casado com Tamar, morre, independente da causa da morte, ele morreu. E quando ele morre, naturalmente o irmão mais moço vai contrair matrimônio com a esposa. Qual a finalidade desse casamento? Manter viva a descendência e o nome do irmão. O filho não seria no nome dele, seria no nome do irmão morto. A história do irmão morto ia continuar. Aí Onã, o outro filho, não querendo fazer o que manda a lei, o que manda a vontade de Deus. O que acontece? Diz o texto sagrado, quando ele coabitava com Tamar, ele não permitia que o sêmen
fosse colocado no útero, então ele fazia no chão, ele ejaculava no chão de útero sagrado. O que acontece com isso? Ela nunca poderia ter filhos. Ela nunca poderia ter filhos. O que Deus faz? Punha Onã também. Continue comigo no texto. Verso 8. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Veja que o texto diz: suscita descendência ao teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Veja, e aqui mais uma vez, Deus matou-a, executou-a. Difícil nascer um descendente da história de Judá. O problema aqui não é ter intimidade ou não ter intimidade, fazer. O problema aqui é gerar um filho. E esse filho, que de onde procederá o leão da tribo de Judá, não estava nascendo o pecado. Dentre os filhos de Judá havia um homem perverso, do outro era perverso, e não permitia que nascesse aquele que vinha para salvar o mundo. Não vai nascer. Não vou permitir que ele venha ao mundo. Isso parece uma outra linguagem que, por exemplo, Herodes fez quando mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, que era aquilo. Não pode viver o Salvador do mundo. Quem operou isso? O diabo. E quem está operando aqui? O pecado, Satanás, por meio da própria carnalidade do homem. Não vai nascer o Salvador do mundo. Então Tamar ouve a seguinte palavra de Judá: ora, não se preocupe, eu tenho um filho que ainda não é homem feito. Quando ele se tornar homem feito, ele vai casar com você para gerar filhos. E nesse período de tempo, vá para a casa do seu pai. Fique na casa dos seus pais. Veja que coisa intrigante. Ela obedece e ela vai para a casa do seu pai. Ela não se prostitui, ela não se deita com nenhum homem, diz o texto. Ela veste a roupa da viuvez. Ela só tira a roupa da viuvez para poder se vestir, para receber Judá, que estava vindo tosquiar naquela região. Mas a roupa dela era da viúva. Aquela era uma verdadeira viúva. Aquela era uma mulher íntegra, reta, que temia o Senhor. Mas ela trama para poder permitir que o Redentor do mundo nascesse. Que coisa impressionante. Uma mulher cananeia. Isso me faz lembrar de uma outra cananeia no Evangelho, que chega para Jesus e diz assim: Senhor, a minha filha, ela está sofrendo, está morrendo. Socorre a minha filha. Jesus disse, depois de vários argumentos com ela: eu não vim para os de fora, eu vim para os de Israel. E as migalhas, o cachorro come das migalhas que caem da mesa. Em outras palavras, a mesa é para Israel, não é para os de fora. E ela disse, para surpresa, ela disse: mas como um cachorrinho que come das migalhas, deixa eu comer das migalhas que caem da mesa que está posta para Israel.
Jesus surpreendeu com a fé daquela mulher. Tamar, uma cananeia, comeu das migalhas que caíam da mesa que estava sendo preparada para o judeu. A mesa farta. O cachorro comia das migalhas. E ela, como um cachorro, ela come das migalhas da mesa. Ela crê naquilo que Judá e os outros de Israel conheciam com grande profundidade. Eu vou gerar um filho. E a narrativa bíblica então descreve nesse momento, quando ele chega, ela está vestida como uma prostituta, ela põe um véu para não aparentar, para quem não soubesse quem ela era. Ele então se deita com ela. Antes de se deitar, há uma negociação. E sempre essas negociações, ela envolve roupa e um cabrito e um cordeiro. Sempre um engano, não é? Na história dos patriarcas tem isso, não é? Foi assim que Jacó enganou seu pai. Foi assim, botou uma roupa e preparou um novilho para ele comer. Foi através de uma roupa que ele enganou. Foi sempre assim. Agora, uma roupa, um cajado e um cordeiro. O cordeiro, ele cumpre a palavra, ele manda o cordeiro para ela. Problema, que ninguém encontra mais essa mulher. Nunca teve prostituta aqui. Ninguém sabe dessa prostituta. Veja, prostituta cultual eram as mulheres que eram dedicadas ao serviço do templo na prostituição de um culto pagão. E ela se veste como uma prostituta, está ali. E ela se deita com ele e administra isso de tal forma que ela ele deixa uma garantia para ela. Deixa uma garantia para ela. O cajado, bordão e a roupa. Depois eu mando, cara, porque quando ele manda não acho. Então levanta-se o homem da justiça. 3 meses depois, ela aparece grávida. Então chegam para contar: olha, a tua nora, ela adulterou. Ele disse: coloque para que ela seja queimada. Ela precisa morrer. E ela diz exatamente assim: aquele a quem pertence esses objetos, esse é o pai da criança que eu estou esperando. Quando Jacó se depara com essa informação, quando Judá se depara com essa informação, ele então chega para ela, reconhece que ele é o homem que teve relação com ela. Ele não nega, ele não foge. E aqui é como se fosse o processo da redenção, um processo de restauração, porque ele poderia muito bem mentir, dizendo: não, eu não o conheço, eu não sei quem é. Existe teste de DNA, não há como provar isso. Mas ele não tinha, mas havia um outro princípio. Ela se resguardou com alguns objetos. Esses objetos pertencem. Mas ele não questionou isso, ele disse: ela é mais justa do que eu. Ela é mais reta do que eu. Ela é mais correta. Ela é justa. Eu não sou. E naquele exato momento, agora veja a postura, e veja que o narrador aqui, ele faz questão, isso aqui é primordial para o narrador. Ele deixa claro o caráter dela. Ele não permite que ela seja tratada como uma prostituta, ele não permite que ela seja tratada como uma adúltera, ele sempre corrige o caminho dela, a ponto de dizer assim no capítulo 38 ainda, diz o texto, na última parte do verso 24 em diante: passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou. Veja,
Foi dito, ela adulterou, então ela é adúltera, o adúltero tem que morrer, não é? Assim como seus filhos eram pecadores, né, e morreram por conta desses pecados também, ela tinha que morrer. Tirai fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho. E veja o texto: e nunca mais a possuí. E nunca mais a possuiu. Houve uma relação. Aquilo ali não era, ela não estava ali porque ela era uma prostituta, ela era uma mulher indecorosa, ela estava ali para cumprir um princípio. Vai nascer um filho que é descendente de Judá. Mesmo que Judá fosse contra, mesmo que ele se levantasse para que ele não nascesse. Coisa impressionante. Deus levanta Tamar, uma cananeia, para que se cumpra a promessa do nascimento do menino. A história é tão surpreendente que nascem gêmeos. Gêmeos, na história dos patriarcas, revela esse princípio da escolha de um, do Redentor, entre Jacó e Esaú. Agora, entre Pérez e Zera. Um coloca a mão para fora e depois volta e outro sai. O que sai é Pérez. Zera já estava pronto. Ele é puxado e o outro sai. Sai primeiro. E é interessante, não é? Desculpa, porque o texto diz assim: em cuja mão estava o fio encarnado e lhe chamaram Zera. Mais uma vez o princípio. Um dos gêmeos, um deles, é aquele de onde procederá a linhagem do Redentor. Então você vai para o livro de Ruth, no capítulo 4. Davi procede de Pérez. A história de Pérez. Apesar de Judá, ele volta a ter proeminência, ele tem um papel importantíssimo na narrativa bíblica. Como nós já colocamos no início, além dele no início se colocar contra a morte de José, depois ele vai interceder por ele, e depois ele vai colocar: seu pai, se acontecer alguma coisa contra minha casa. Ele é um homem redimido. O narrador descreve Judá como um homem que se aparta, contrai casamento com uma cananeia, constitui uma família, gera filhos ímpios, que não tem o entendimento da continuidade da raça, da história da redenção. E Deus levanta uma cananeia, uma mulher que não conhece essa história, mas que creu a ponto de Judá dizer: ela é mais justa que eu. Ela é mais justa que eu. A história da redenção, ela é contada no meio dessas histórias. Deus vai cumprir a sua promessa. Vai nascer aquele que vai salvar o mundo. Se não for promessa e se não for Deus, a história não continua e não termina. Porque os empecilhos e o poder contrário a isso é muito forte. A descrição bíblica é que o inimigo se levanta, o pecado, o mundo. A história só vai terminar como Deus prometeu, porque quem zela pela palavra dele mesmo é o próprio Deus.
E quem vai fazer cumprir a sua promessa é Ele mesmo. Senão a história não ia ter poderoso como Ele é. A história não ia ser concluída. Porque o pecado faz com que o caminho da redenção seja desvirtuado. Mas aqui, essa história também mostra que Deus vai redimir uma família destruída por casamento errado, filhos que desonram o nome do Senhor. Mas o Senhor faz nascer o seu Redentor do meio dessa história. Exatamente para mostrar que Ele veio restaurar a sorte de pecadores que cometeram pecados como esse no Judá. Famílias, filhos, Ele veio restaurar. Ele veio destruir o pecado para poder redimir pessoas. Vai nascer o filho daquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vai nascer até em meio a uma história como essa de Davi. O narrador, ele encerra a história, não é, de maneira abrupta, mais uma vez. E o capítulo 39 retoma a história de José como se nada tivesse acontecido. Se não fosse essa a importância dada ao texto da semente, da descendência, da continuidade da história, nós não íamos entender a história de José. Porque veja qual foi a finalidade da história de José. Vamos para o fim dela, por favor. Capítulo 45 de Gênesis. Verso 3, do capítulo 45 em diante, diz assim: disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar, veja o que? A vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Eu fui enviado para o Egito para que a descendência do Redentor não padecesse. Para a sucessão, para a continuidade, eu fui enviado para o Egito, para que a história não terminasse aqui. Deus estava conduzindo a história para o seu ápice. Nasceu um filho, mesmo no contexto do capítulo 38. Nasceu um filho, um dos gêmeos, contrário à vontade de Judá, contrário à vontade dos filhos. Nasceu um filho que vai redimir o mundo tipologicamente aqui no capítulo 38. E Deus, já diante de todo o processo, envia José para que essa descendência não venha sucumbir.
Cristo. Nós podemos então dizer, diante dessas verdades, eu posso confiar a minha história para o Senhor. Eu posso colocar a minha história, eu posso colocar a minha vida, eu posso descansar nas mãos dele. Porque ele é poderoso para fazer aquilo que ele prometeu. Ele vai realizar exatamente aquilo que ele prometeu. Ele vai fazer a vontade dele. Eu posso descansar nele. Eu posso confiar nele. Eu posso ter segurança nele. Porque aquilo que ele prometeu, ele vai fazer. Ele zela por sua palavra, como diz o profeta. Ele zela por sua palavra. Mas ainda em segundo lugar, eu posso dizer ainda, à luz desse texto, que o Redentor vem de uma história cujo pecado é a característica central. Porque ele veio na história do pecado, porque ele veio redimir o homem do pecado. Ele não se mistura com o pecado, ele não comete o pecado, mas ele nasce da descendência dessas pessoas que nós contamos a história agora. Porque ele veio para redimir o homem do pecado. Do pecado, em todos os seus aspectos. Prostituição, adultério, todos os pecados que estão contidos nesse texto. Desobediência aos pais, o caso de Judá, que se casa com uma mulher cananeia. Deus pode restaurar a sorte daqueles que fizeram o mal diante de Deus. Ele veio exatamente para pecadores, para redimir pecadores. E ao final da história, o texto que nós estamos lendo sempre ao final da história de Judá, no capítulo 49, quando o pai quando Jacó chama os filhos para abençoar antes da morte, a bênção que ele dá para Judá é superior a qualquer outro filho. E ele diz: o cedro não se arredará, não se apartará de ti, até que venha Siló, qual todos os povos obedecerão. Veja que o final vai chegar Siló, que significa provavelmente aquele que é, aquele que vem, e ele, quando chegar, os povos se prostrarão diante dele. Judá, que não quis, que falhou na continuidade da descendência, recebe a bênção de ser chamado na descendência do Redentor. Então, há esperança para nós, irmãos. Há esperança para o homem caído. Há esperança para o homem que vive na prática do pecado. Há esperança se o Senhor tiver misericórdia dele. Porque ele veio exatamente para isso, para restaurar a vida. Mas ao mesmo tempo, lembre-se disso, ao mesmo tempo, ele matou o primogênito de Judá. Ele matou o segundo filho de Judá. Porque desobedeceu, era perverso, era mau aos olhos do Senhor. Ele veio para salvar o pecador, mas também ele condena o pecador. Não há esse Salvador, ele tem o poder e a vida nas mãos. Ele tem um cetro, ele reina, ele governa, ele determina as normas. E ele estabelece a sua vontade. É aqui os filhos, e os nossos filhos, os nossos
as crianças, os adolescentes, os jovens. Deus abomina um filho desobediente. Deus abomina um filho que não se subordina ou não se submete aos seus pais, que desonra os seus pais, que não tem obediência, que não aprendeu obediência. Isso é tão claro que na antiga aliança, o filho que desonrava o pai era morto, era apedrejado. Aqui Deus mata os filhos de Judá, porque eles eram perversos aos olhos do Senhor. Mas de maneira paradoxal, por meio de um filho de Judá, vem a salvação para o mundo. Por meio de um filho de Judá, vem a salvação. Nasce Pérez, de onde vem Davi, que virá Cristo Redentor. Você que vive em desobediência, você que não teme a Deus e aos seus pais, eu convoco você a arrependimento nessa vida. Arrependa-se dos seus pecados. Coloque o seu rosto no pó. Submeta-se a Deus, para que o filho de Judá, ao leão da tribo de Judá, possa, de maneira grandiosa, perdoar os seus pecados, porque ele veio exatamente para isso. Ele veio pegar gente como eu e você, transformar. Ele veio pegar um homem como Judá e transformar em um homem temente a ele. Ele veio fazer isso. Ele vai fazer isso, porque ele tem poder para fazer isso. Ele cumpre com poder todas as suas promessas. E ele vai fazer, porque ele é poderoso para isso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por isso. Deus bendito, nós te damos graças por tua palavra nessa manhã. Te pedimos, ó Deus, o Senhor, por sua misericórdia e graça, possa aplicar a tua palavra no nosso coração, nos fazendo temer ao Senhor, amar a tua palavra, obedecer aos teus ensinamentos, a fim de podermos viver para a tua glória, Senhor. Abençoa todos nós aqui. Abençoa, Deus, o teu povo, a tua salvação, a tua redenção, a tua santificação, com a obra perfeita que só o Senhor pode fazer, a fim de sermos, ó Deus, contados com aqueles que temem ao teu nome e se arrependeram dos seus pecados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.